Boa noite e graça e paz seja com todos que compõem o Fórum de Leitura Bíblica. Vamos para uma reflexão a respeito da leitura de hoje, o Gênesis 12 até o 15. É interessante. A gente vai lendo e chegando à conclusão que a Bíblia é um livro para ser crido pela fé, não por lógicas. Se alguém tentar entender a Bíblia com lógicas, com encaixes da história, vai se decepcionar, porque vai encontrar lacunas, como eu encontrei aqui, imensas lacunas que, se não for pela fé, se a gente não acreditar num Deus que falou e aconteceu, vai ficar sem explicações algumas coisas. Vamos lá. O importante, eu acredito, é a mensagem, é o conteúdo, é a verdade que a gente extrai para a nossa vida. Não são tanto as coisas minuciosas. Elas podem até fazer a pessoa perder a direção, o entendimento espiritual, se a gente se apegar a elas. Mas vamos lá, algumas coisas que eu verifiquei aqui. Bom, a gente está vendo que depois que Deus inspirou Moisés a escrever o livro de Jó, né, que o livro de Jó foi escrito por Moisés, foi o primeiro livro da Bíblia. Depois, então, que o povo já tinha o livro de Jó, isso no deserto, Moisés continuou escrevendo os outros 5 livros do Pentateuco, dos quais o Gênesis traz algumas lacunas estranhas. Historicamente, fica meio fora de lugar algumas coisas. Vamos ver. No finalzinho do capítulo 11, versículo 31, a gente leu, todos nós lemos que Terá, o pai de Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão, ele decidiu sair da terra de Ur dos Caldeus, que é a Mesopotâmia, hoje corresponde ao Iraque, e em direção para Canaã. Não fala em momento nenhum que Abraão chamou ele para sair da terra de Ur dos Caldeus. Não. Terá decidiu por conta para fazer isso. É assim que nos dá a entender o versículo 31 do capítulo 11. Aí, quando a gente chega no capítulo 12, versículo 1, termina, que reinicia a leitura cronológica dentro do livro de Gênesis, a gente vê que Deus apareceu a Abraão, mandando ele sair do meio da parentela. Não foi mandando ele sair de Ur da Caldeia, porque eles já estavam em Harã. Já tinham chegado a Harã. Harã é a Síria. Hoje corresponde à região chamada Síria. Um pouco a oeste do Líbano. Então, eles já estavam em Harã quando seu pai, Terá, morreu. Ele faleceu lá em Terá. Não chegou a Canaã. Terá saiu de Canaã junto com seu filho Abraão, visando chegar em Canaã. Mas não deu tempo, ele faleceu antes disso na terra de Harã, na Síria. Aí lá foi que Abraão teve a revelação de Deus. Deus lhe apareceu dizendo: saia do meio da parentela, saia do meio do clã de família, não é do país. Eles já tinham saído do país, agora eles estava toda uma parentela, toda uma família, um clã viajando, emigrando do Iraque para a terra para a Palestina, quer dizer, da Mesopotâmia. Agora, aqui acontece uma coisa interessante. É que quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, quando o diácono recém-eleito, Estevão, recém-eleito diácono da igreja primitiva, ele é chamado a depor perante o Sinédrio, aí ele diz assim: varões e irmãos, escutem-me todo. Olha, nosso pai Abraão, Deus apareceu a ele lá na Mesopotâmia, quer dizer, na Caldeia. A Mesopotâmia é o Iraque, a Caldeia. Quer dizer, aparece Estevão falando que a revelação que Deus teve foi para Abraão lá, não em Harã. Essa é uma coisa que deixou um pouco a pensar. Mas quando chega no capítulo 12 de Gênesis, versículo 4, insistentemente aparece o texto dizendo que Deus se revelou a Abraão em Harã e não na Mesopotâmia. Então, são coisas que a gente deixa um pouco a pensar. Por que essas lacunas? Será que um texto é complemento do outro, que nem a exemplo do que aconteceu em Gênesis 1 e 2, quando a gente vê o capítulo 2, nada mais é do que a complementação do 1? Agora, outra coisa interessante que eu observei foi que quando Abraão chegou no Egito, ele disse que sua esposa era sua irmã, com medo de ser
assassinado pelos egípcios. Só que a Bíblia em momento nenhum diz que como foi que Faraó tomou conhecimento, qual foi a maneira como ele soube disso. Porque ele voltou-se para Abraão e disse: olha, você está tentando me enganar, essa é sua esposa, por causa disso estou sendo afligido por Deus. A gente não vê isso acontecer, Deus falar que é isso, revelando-se para ele. A gente vê isso acontecendo com Abimeleque, quando o rei Abimeleque se encontra com Abraão lá na frente. Você vai ver que realmente Deus aparece a ele em sonho, ele diz para Deus que é inocente, aí Deus disse: olha, eu sei que você é inocente, agora vá lá, diga para onde devolva a sua esposa, eu não vou ferir você de morte. Mas no caso do faraó aqui não. E essa história de Abimeleque pode ser vista em Gênesis 20, versículo 3. Então, essas são algumas coisas que eu observei que a gente tem que, pela fé, crer, tomar posse, independente de não fazer muito sentido lógico, que a lógica vai nos levar para outras direções totalmente diferentes do que aparenta. Então, a Bíblia é pela fé. É quem crê pela fé, toma posse, acreditar e ser edificado. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Na leitura dessa noite, o que se destacou para mim foi a relação de Abraão e Deus. Abraão tinha um relacionamento diário com Deus, aberto, onde ele falava aquilo que incomodava, aquilo que ele desejava. E Deus, por sua vez, tinha um amor, eu percebi isso, amor de Deus por Abraão. E quando ele faz promessas, muitas promessas em várias áreas, e é lindo de ver isso aí. O desejo do meu coração é que todos nós tenhamos um relacionamento assim com Deus, diário, constante, abençoador.